bem-vindo, muito bem-vinda a todos e a todas e a todos vocês. Hoje vamos falar sobre a Lei Paulo Gustavo, a famosa LPG, a Lei Complementar 195 de 2022, criada para incentivar a cultura e garantir as ações emergenciais em especial demandas pelas consequências do período da pandemia, que impactou significativamente o setor nos últimos 2 anos. Pois é, te interessou? Então fique aqui, mas antes deixe seu like, faça sua inscrição e me siga para novos comentários sobre a produção cultural no Reconstruindo o Brasil. É a Lei Complementar número 195 de 2022, criada para incentivar a cultura e garantir ações emergenciais, em especial demandas pelas consequências do período pandêmico, que impactou significativamente o setor nos últimos 2 anos. Popularmente conhecida como a Lei Paulo Gustavo, direciona 3,86 bilhões do superávit financeiro do Fundo Nacional da Cultura a estados, municípios e ao Distrito Federal, para o fomento de atividades e produtos culturais. Quanto este recurso São Paulo deve receber? O Estado de São Paulo deverá receber 728,7 milhões previstos. Ele receberá 356 milhões e 253 mil vão para o governo estadual e 372 milhões e 400 mil vão para os 65 municípios. É o maior recurso previsto entre as 27 unidades federativas. Como funciona a Lei Paulo Gustavo? Os recursos serão divididos entre ações relacionadas ao audiovisual e para as demais manifestações culturais. O artigo 5º detalha que 2.797 milhões deverão ser destinados exclusivamente a ações no setor audiovisual, da seguinte forma. Primeiro, inciso 1, 1.957 milhões para ações de apoio a produções audiovisual, de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento, inclusive aquelas de origem em recursos públicos ou financiamento estrangeiro. Inciso 2, 447 milhões e 500 mil para ações de apoio à reforma, a restauros, a manutenção e a funcionamento de salas de cinema, incluída a adequação a protocolos sanitários relativos à pandemia da Covid-19, sejam elas públicas ou privadas, bem como de cinemas de rua e de cinemas itinerantes. Inciso 3º, 224 milhões e 700 mil para ações de captação, formação e qualificação no audiovisual, apoio a cineclubes e a realização de festivais, a mostra de produções audiovisuais, preferencialmente por meio digital, bem como a realização de rodadas de negócios
para o setor audiovisual e para memória, preservação e a digitalização de obras ou acervos audiovisuais, ou ainda apoio a observatórios, a publicações especializadas e as pesquisas sobre o audiovisual e ao desenvolvimento das cidades de locação. Inciso 4, 167.800.000 para ações de apoio às micros e às pequenas empresas do setor audiovisual, aos serviços independentes de vídeo por demanda, cujo catálogo de obras seja composto por pelo menos 70% de produções nacionais, ao licenciamento de produções audiovisuais nacionais para exibição em redes de televisão públicas e distribuição de produções audiovisuais nacionais. Já o artigo 8 trata dos recursos que serão distribuídos às demais manifestações culturais. Serão 1.065 bilhões que deverão ser destinados à seguinte forma: 1. Apoio ao desenvolvimento de atividades de economia criativa e da economia solidária. 2. Apoio de reforma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento, a agentes, a iniciativas, a cursos ou produções ou a manifestações culturais, inclusive a realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais e a circulação de atividades artísticas e culturais já existentes. Terceiro, desenvolvimento de espaços artísticos e culturais, de microempreendedores individuais, de microempresas e de pequenas empresas culturais, de cooperativas, de instituições e de organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por forças das medidas de isolamento social determinadas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Os recursos serão assim distribuídos: a 50% aos estados e ao Distrito Federal, dos quais 20% de acordo com os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, o famoso FPE, e 80% proporcionalmente à população. E B, 50% aos municípios e ao Distrito Federal, dos quais 20% de acordo com os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Municípios, o famoso FPM, e 80% proporcionalmente à população. Atenção, muita atenção nessa hora. Como vai funcionar a Lei Paulo Gustavo em São Paulo e no município de Ribeirão Preto? Os recursos serão divididos entre ações relacionadas ao audiovisual e para as demais manifestações culturais. O artigo 5º detalha que o montante de R$ 356.253.488,49 deverão ser destinados exclusivamente a ações no setor audiovisual da seguinte forma: no primeiro inciso,
192.996.994,01 para ações de apoio a produções audiovisuais de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento, inclusive aquelas com origem em recursos públicos ou financiamento estrangeiro. Inciso 2. R$ 39.544.137,22 para as ações de apoio a reformas, a restauros, a manutenção e a funcionamento de salas de cinema, incluída a de adequação a protocolos sanitários relativos à pandemia da Covid-19, sejam elas públicas ou privadas, bem como a de cinemas de rua e de cinemas itinerantes. O inciso 3, que no valor de R$ 19.878.944,66 para as ações de capacitação, formação e qualificação no audiovisual, apoio a cineclubes e a realização de festivais e mostras de produções audiovisuais, preferencialmente por meio digital, bem como a realização de rodadas de negócio para o setor do audiovisual e para memória, a preservação e a digitalização de obras ou acervos audiovisuais, ou ainda apoio a observatórios, a publicações especializadas e a pesquisas sobre o audiovisual e ao desenvolvimento de cidades de locação. No inciso 4, no valor de R$ 29.675.915,59 para as ações de apoio às microempresas e às pequenas empresas do setor audiovisual, as produtoras. Então, aos serviços independentes de vídeo por demanda cujo catálogo de obras seja composto por pelo menos 70% de produções nacionais, ao licenciamento de produções audiovisuais nacionais, perfeito? Para exibição em redes de televisão públicas e a distribuição de produções audiovisuais nacionais. Já o artigo 8 trata dos recursos que serão distribuídos às demais manifestações culturais. Serão no valor de R$ 94.157.797,01, que deverão ser destinados da seguinte forma: primeiro, apoio ao desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária. 2. Apoio de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento a agentes, a iniciativas e a cursos ou produções ou a manifestações culturais, inclusive a realização de atividades artísticas e culturais que
transmitidas pela internet ou disponibilizada por meios de redes sociais e outras plataformas digitais e a circulação de atividades artísticas e culturais já existentes. Terceiro, desenvolvimento de espaços artísticos e culturais de microempreendedores individuais, de empresas e de pequenas empresas culturais, de cooperativas, de instituições e de organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social determinadas pelo enfrentamento da pandemia da Covid-19. Os recursos serão assim distribuídos: 50% aos estados e ao Distrito Federal, dos quais 20%, de acordo com os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, e 80% proporcionalmente à população, 50% aos municípios e ao Distrito Federal, dos quais 20% de acordo com os critérios de rateio do Fundo de Participação dos municípios e 80% proporcionalmente à população. Perfeito? Agora, como vai funcionar a Lei Paulo Gustavo em Ribeirão Preto? Fique atento! Os recursos serão divididos entre ações relacionadas ao audiovisual e para as demais manifestações culturais. O artigo 5º detalha que R$ 5.235.246,10 terão que ser destinados exclusivamente a ações no setor audiovisual da seguinte forma. Primeiro, inciso 1, R$ 2.773.633,39 para ações de apoio a produções de audiovisual de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento, inclusive aquelas com origem em recursos públicos ou financiamento estrangeiro. Certo? Inciso 2. R$ 633.988,30 é o montante para as ações de apoio a reformas, a restauros, a manutenção e a funcionamento de salas de cinema, inclusive a de adequação a protocolos sanitários relativos à pandemia da Covid-19, sejam elas públicas ou privadas, bem como cinemas de rua e de cinemas de itinerantes. O inciso 3º, R$ 318.302,96 é o montante para as ações de captação, formação e qualificação no audiovisual, apoio a cineclubes e a realização de festivais e mostras de produções audiovisuais, preferencialmente por meio digital, bem como a realização de rodadas de negócios para o setor audiovisual e para a memória, para a preservação e a digitalização de obras ou acervos audiovisuais, ou ainda apoio a observatórios, publicações especializadas e as pesquisas sobre o audiovisual e ao desenvolvimento de cidades de locação.
Inciso 4. Aqui no município não tem esse inciso, certo? Eu acredito que para os municípios não tenham esse inciso. Agora, já o artigo 8 trata-se dos recursos que serão distribuídos às demais manifestações culturais e serão no montante de R$ 1.509.321,45, que serão destinados da seguinte forma. Primeiro, apoio ao desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária. Segundo, apoio de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento a agentes, a iniciativa, a cursos ou produções ou a manifestações culturais, inclusive realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizada por meio de redes sociais ou outras plataformas digitais e a circulação de atividades artísticas e culturais já existentes. Terceiro, desenvolvimento de espaços artísticos e culturais de microempreendedores individuais, o famoso MEI, de microempresas e de pequenas empresas culturais, de cooperativas, de instituições e de organizações culturais comunitárias que tiveram suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social determinadas pelo enfrentamento da pandemia da Covid-19. Os resultados serão assim distribuídos: 50% aos estados e ao Distrito Federal, dos quais 20% de acordo com os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, e 80% proporcionalmente à população. No município serão 50% aos municípios e ao Distrito Federal, dos quais 20% do acordo com os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Municípios e 80% proporcionalmente à população. Perfeito? Agora atenção! Os municípios que não conseguirem realizar os procedimentos para a solicitação da verba dentro do prazo estabelecido, que serão de 60 dias, perderão seus recursos. Tá entendendo? Perderão seus recursos, que serão redistribuídos pela União aos municípios que conseguiram fazer o procedimento dentro do prazo. Nada mais justo. Entenderam? Então é isso.